Olá, sejam bem-vindas aos Segredos da Estética. Eu sou a doutora Michele Sanz, eu sou fisioterapeuta há 17 anos. Já ajudei mais de 15 mil profissionais da estética e saúde integrativa a ganharem confiança, técnica e resultados. Se você ainda hoje sente insegurança ao usar aparelhos da estética, fica na dúvida dos protocolos ou não sabe explicar os tratamentos aos seus clientes, eu estou aqui para te guiar. Você vai aprender de forma prática e científica como se tornar uma referência no tratamento de celulite, gordura localizada, flacidez, detox, dominando aí os 9 principais equipamentos da estética e entregando resultados que realmente transformam. E se eu estivesse no seu lugar, ouvindo alguém prometer que você vai se tornar uma referência nos 9 principais equipamentos da estética em poucas semanas, eu também ficaria desconfiada. É normal pensar: será que isso é possível para mim? Será que eu consigo aplicar com segurança, entender os parâmetros, evitar intercorrências e ainda oferecer um atendimento de alto nível? Mas é aí que eu preciso te mostrar algo. Minha trajetória me ensinou que é possível. Eu tenho 3 pós-graduações e sabe o que eu percebi ao longo da minha jornada? Que a insegurança não vem da falta de talento, mas da falta de uma base técnica sólida e de alguém que te mostre ali o caminho de forma prática. Veja o que aconteceu com o Dr. Felipe em 2017. O Dr. Felipe, assim como você, também tinha medo de usar equipamentos no início. Ele sabia que algum erro poderia causar uma intercorrência grave e essa pressão paralisava ele, né? Mas em 2017 tudo mudou. Ele entendeu que cada paciente precisa de um protocolo personalizado, único, baseado em avaliação real, em sinais clínicos e numa visão integrativa. Ele aprendeu a analisar corretamente, aplicar com segurança e entregar resultados que antes pareciam impossíveis. Eu me chamo Felipe Pimentel, eu sou fisioterapeuta e em 2017 tive a oportunidade de conhecer Michele Sanz pela primeira vez como professora. E eu digo a vocês que a didática dela foi o grande diferencial, não só a didática, mas a segurança que ela passa para que eu possa entender tudo aquilo que meu paciente apresenta e eu sim conseguir escolher o que eu vou realizar com meu paciente. Na época, poucos profissionais, né, e professores entregavam dessa forma. A gente era muito preso em protocolos prontos, então ela foi a primeira, né, para mim a pioneira em trazer, não olhar o paciente como um protocolo pronto, mas sim olhar o meu paciente como alguém único, que precisa ser avaliado de forma única, entendido de uma forma única e então ter o seu protocolo único. Então, para mim, essa didática, essa apresentação foi um diferencial único que me fez e faz eu continuar acompanhando ela até hoje, seja em cursos, palestras, apresentações, o que ela tem a apresentar, eu garanto a vocês que vocês vão me encontrar lá assistindo e presenciando tudo que ela tem a ensinar. É algo único que pouquíssimos profissionais hoje da estética têm, né? Professores têm essa didática e essa paciência em explicar tudo e nos proporcionar um entendimento único dos pacientes. Hoje, o Dr. Felipe é uma referência na sua cidade, não porque ele decorou protocolos prontos, mas porque ele aprendeu a raciocinar clinicamente. É exatamente isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Você vai entender como aplicar os equipamentos de forma segura, de forma eficaz, com confiança, mesmo que hoje isso pareça distante para você. Bom, deixa eu contar um pouco da minha história. Eu nasci em Vitória, aqui no Espírito Santo. Eu me formei em 2007 na fisioterapia. E desde a faculdade eu já era muito apaixonada pelas aulas de recursos terapêuticos, que dentro dela englobava a eletroterapia, né? Mas era uma eletroterapia voltada mais para a reabilitação da fisioterapia. Os equipamentos mais comuns lá naquela época eram o TENS, né, que é um equipamento para analgesia, para dor, que inclusive foi meu tema de TCC no final da graduação. O FACE, que é um tipo de eletroestimulação muscular.
ondas curtas, micro-ondas, muito ligados a dores crônicas, tá? O laser terapêutico, né, que nós usávamos para cicatrização de pós-operatório, úlceras de decúbito, e tinha outras tecnologias também, porém a visão não era focada na dermatofuncional estética. Quem é fisioterapeuta aqui vai entender o que eu estou falando. Bom, logo após formada, eu fui buscar a pós-graduação em dermatofuncional e novamente a eletroterapia me encantava. O meu TCC de final de curso de pós-graduação foi sobre eletroterapia novamente. Eu falei sobre microcorrentes no reparo tecidual. E as minhas amigas de sala, as próprias alunas da pós, ficaram encantadas com a minha apresentação. Por quê? Eu dominei as correntes, falei de polos, de eletrodos, de modo de aplicação, de fisiologia daquela eletroterapia, e isso foi o que eu fiz, e isso encantou elas, porque a eletroterapia, de fato, é apaixonante quando a gente domina, né? Bom, o meu desejo de ser professora já era desde a faculdade. Quando eu fui chamada para docência, eu lembro muito bem que a única disciplina disponível para ministrar naquele tempo era eletroterapia. E era eletroterapia facial. E eu falo que até os professores que já estavam ali na docência tinham meio receio de pegar essa disciplina, né? Justamente porque era uma disciplina cheia de detalhes. Mas eu não me deixei abalar, tá? Eu fui atrás do meu sonho, que era ser professora, e eu lembro que a disciplina iniciava em março, né? Eu tinha que ministrar eletroterapia facial em março. E eu passei fevereiro inteiro dentro do laboratório de estética, estudando os equipamentos e manuseando os equipamentos. Então, eu pegava equipamento por equipamento e ia mexendo neles para poder ali entender mais sobre o equipamento em si, tá? Eu passei, então, um mês inteiro naquele laboratório estudando e me senti muito pronta para ministrar, porque o conhecimento, ele liberta. Qualquer equipamento que colocasse na minha mão, eu saberia programar, porque eu estudei muito para isso. E é isso que eu desejo passar para vocês. Bom, esse tempo aí de que eu dei aula de eletroterapia facial já tem 17 anos, né? Então, hoje eu vou passar para vocês mais conhecimento, mais segurança e aplicabilidade com a eletroterapia. Eu preciso relatar para vocês que fazer algo diferente dentro da estética é dominar a eletroterapia. Sai daquele modo automático dos aparelhos e trazer resultados. Do mesmo jeito que eu admirava e queria entrar no cérebro dos meus professores de eletroterapia, hoje eu também vejo as minhas alunas com os olhos brilhando ao me ver falar de equipamentos, justamente para ser o diferencial dentro da clínica delas, dentro da conduta delas. Mas a gente sabe que a vida não é um conto de fadas, né? Muitas já passaram por diversos cursos e professores e até hoje têm medo de programar equipamentos. Não sabem ao certo como funciona, não sabem a fisiologia, a aplicação. E eu também senti essa dificuldade. Toda vez que eu lidava com equipamento novo no mercado, ou uma marca desconhecida, eu ficava meio receosa. Mas com o decorrer do tempo, eu comecei a melhorar por conta da minha confiança, né? Então, eu tinha, naquela época, várias dificuldades. Quando eu pegava um novo equipamento, eu pensava, para que que serve? O que que ele faz no organismo? Quando eu olhava a programação, eu ficava lá naquela dúvida, qual que é a frequência? Qual o tempo de aplicação? Qual que é a amplitude? Onde que eu coloco esse eletrodo? Como que eu faço com essa manopla? Quantas vezes por semana eu posso utilizar? Eu pensava também assim, quando eu comecei a montar a minha clínica, será que eu devo investir em mais de uma tecnologia, mais de um equipamento? Ou se eu trabalhar com dois, três equipamentos, eu já consigo fazer um tratamento muito bom? E também eu ficava com receio de como associar equipamentos, né? Qual equipamento vem primeiro, qual segundo, um protocolo para gordura localizada, um protocolo para flacidez, um protocolo de detox, protocolo de emagrecimento, né? Eu ficava em dúvida, qual equipamento que vem primeiro, qual que vem por último, quanto que eu devo cobrar em cada sessão. E aquele famoso receio, né? Que eu acho que domina todos da área, né?
Eu vou conseguir ter resultados nessa paciente com quantas sessões? Bom, então eu encontrei uma maneira de fazer diferente, de fazer o jogo virar. Com a constância do manuseio dos equipamentos, muita leitura de livros, muitos artigos científicos internacionais e prática clínica, né? Tanto em consultório quanto nas aulas junto às minhas alunas, porque eu ministro aulas desde 2007, então junto com as minhas alunas, junto do meu consultório, eu percebi que uma coisa mudou completamente o meu olhar sobre a estética, que a estética não é só beleza. A estética é saúde, é ciência, é fisiologia aplicada. Eu percebi que um corpo equilibrado apresenta melhores resultados na eletroterapia, que o cuidado tem que ser de dentro para fora, que isso é a base. E por isso eu comecei a traçar protocolos de desintoxicação, equilíbrio do organismo, associar as frequências nos equipamentos e não ficar naquele protocolo pronto, fazer sequências certeiras, né, para potencializar resultados, equipamentos um atrás do outro, mas quais são esses equipamentos? Por exemplo, no mesmo dia, o que que eu poderia aplicar de eletroterapia? Ou em quais sessões eu já poderia modificar o protocolo de atendimento? Poderia ficar repetindo ele por quantas sessões? Bom, eu saí da repetição de protocolos, comecei a personalizar e focar na saúde de dentro para fora. Eu entendi que enquanto muitos estavam apertando só botões de equipamento e repetindo os protocolos automáticos dos equipamentos, eu podia ir além. Eu podia entender o porquê de cada equipamento, de cada resultado, de cada transformação. Foi ali que tudo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei a estudar e aplicar o que eu tinha aprendido. E tinha muita sede de conhecimento nesse tempo. Eu montei uma biblioteca no meu escritório, que hoje conta com mais de 250 livros, porque mais, né, de 250, porque eu parei de contar. Eu acabei finalizando 3 pós-graduações, né? Fiz pós-graduação em dermatofuncional, em saúde da mulher, e em biofísica e biorressonância. Eu fui atrás de cursos internacionais com os melhores mestres, e tudo isso para poder agregar conhecimento e fazer diferença na minha área, tanto na minha área profissional, atendendo na clínica, quanto na área de docência. Então, como docente, eu já ministrei muitos cursos. E com a oportunidade do online, pessoas de fora do Brasil, profissionais de outros países, puderam ter a oportunidade de aprender comigo. Então, o meu conhecimento, ele rompeu barreiras. Eu pude mostrar a eletroterapia de forma diferente. E foi isso que transformou minha vida e a vida de milhares de alunos meus. Bom, o que eu quero te mostrar aqui é justamente isso. Você não precisa se sentir insegura ou comum. Você pode ser uma profissional que entende, que domina e que transforma. Você pode sair da estética convencional e entrar para uma nova geração da estética integrativa. O meu olho brilhou e eu percebi que talvez eu estava diante de uma oportunidade de ouro. E aí eu quero falar com vocês sobre erros que eu vejo acontecer na aplicação de eletroterapia na estética. É sobre usar o equipamento certo, mas às vezes no momento errado ou de forma errada, né? Eu vou dar um exemplo. Muitas profissionais que adquirem o equipamento de ultrassom programam errado. E na hora de aplicar o ultrassom, aplicam errado. Porque tem um determinado tempo que tem que ser calculado antes da terapia, para você aplicar naquela determinada área. Tem até uma velocidade correta de aplicação. E muitas pessoas ainda usam o modo pulsado para gordura localizada. Então, para vocês verem aqui vários erros, né? A programação errada, na hora de aplicar, aplica errado, né? Não calcula aquele tempo certo, faz uma velocidade que não seria boa para entregar o ultrassom naquele determinado espaço. E também usam o modo errado de ultrassom para fazer gordura localizada, né? Então, se você entrega menos tempo de equipamento naquela região, faz movimentos aleatórios, rápidos, você não vai atingir o objetivo da terapia. E aqui tem o segredo. Você pode ainda associar 2 equipamentos de eletroterapia para potencializar os resultados do ultrassom.
Você pode usar ao mesmo tempo que o ultrassom outros equipamentos, e isso vai diminuir também o tempo gasto na sessão. Então, se a gente for fazer uma conta simples, seriam três tecnologias juntas, que dariam em torno de 1 hora e 40, se usadas separadamente, né? Depende ali da área. Sendo que você pode usar essas três tecnologias juntas, esses três equipamentos de eletroterapia ao mesmo tempo, tá? E reduzir esse tempo de 1 hora e 40 para 40 minutos de aplicação. Então, isso faz com que você potencialize esse resultado e consiga melhorar ali o tempo de sessão. Então, você não perde tanto tempo com aquela mesma paciente. Então, com esse protocolo desses três equipamentos usados ao mesmo tempo, em 40 minutos, eu já vi resultado na hora, tá? Medido ali com a fita métrica, o paciente se surpreendendo, por exemplo, ao levantar da maca e vestir a calça para ir embora. E é isso que eu ensino nos Segredos da Estética. Não só a usar o equipamento, mas a entender a lógica terapêutica por trás de cada sequência, associação, para que você tenha segurança, né? E resultado com os atendimentos. A programação, a área de aplicação, a velocidade da aplicação importam. O conhecimento importa. E é isso que vai te diferenciar de um atendimento comum para um atendimento de excelência. Por exemplo, você já associou ultrassom com o ILIB? Bom, o ILIB tem a capacidade de promover desintoxicação e ativação mitocondrial. Ao ativar as mitocôndrias, você ativa o metabolismo, e isso é o que nós queremos num tratamento de gordura localizada. Outra coisa, os processos lipolíticos, como feito pelo ultrassom, vão gerar um estresse oxidativo no local. Então, pensa bem, se nós utilizarmos o ILIB, vai diminuir o estresse oxidativo. Lembra que eu falei que é cuidar de dentro para fora, que é equilibrar o organismo? No fundo, tudo isso é dominar a eletroterapia. Eu recebo diariamente profissionais no meu Instagram ou nos cursos perguntando quando usar o ILIB, por quanto tempo usar o ILIB, qual que é a frequência de sessões, pode fazer 2 vezes por semana, 1 vez por semana, todo dia, pode associar com outro equipamento, como por exemplo, com ultrassom, ao mesmo tempo que você usa ultrassom, usa o ILIB. Se você tem medo de aplicar errado, eu posso te ensinar a forma correta. Eu posso te ensinar as associações. Bom, eu citei um pouco do que eu penso sobre o ultrassom e Libre para vocês, mas eu quero abrir a mente de vocês agora em relação à eletroestimulação muscular. Eu vou citar mais o nome corrente russa, que é mais fácil para vocês associarem, tá? Que é um dos tipos mais comuns de eletroestimulação muscular. Então, eu vou falar sobre corrente russa, sobre eletroestimulação, porque é um dos primeiros equipamentos adquiridos na estética. Quem é que tem corrente russa ou algum outro equipamento de eletroestimulação muscular? Quem aqui tem Lib, ultrassom, né? Então, estou dando aí pinceladas no que vocês têm. Pensa bem. Um dos primeiros equipamentos que é adquirido por uma profissional e é também um dos equipamentos que mais os profissionais fazem errado, programam errado, geram resultados fracos e sem mudança corporal, é a eletroestimulação. Para você ter confiança na corrente russa, na eletroestimulação, eu preciso te falar que você precisa posicionar os eletrodos de forma certa. E não importa se é o eletrodo vermelho, se é o eletrodo preto, se o eletrodo vermelho é em cima, é embaixo, naquela área corporal. Isso não importa. E é uma dúvida frequente. Praticamente um mito, né? Corrente russa é uma corrente alternada. E não precisa de polos definidos. Então, preto e vermelho não importam. Outra coisa, você precisa dominar os parâmetros. Você sabia que com equipamento de corrente russa você consegue fazer eletrolipólise? Isso mesmo. Não precisa comprar dois equipamentos. Com um só, você já consegue fazer a corrente russa e a eletrolipólise. É isso mesmo. Modulando os parâmetros, alterando a frequência, o modo de estímulo, o tempo de aplicação. Por isso, a importância de ter clareza no que você está fazendo.
Com uma frequência de 25 a 30 Hz, você alcança a lipólise. É uma frequência citada em artigos científicos. E com essa frequência, ou com esse equipamento, você ainda consegue mobilizar, metabolizar a gordura, porque você pode utilizar a eletroestimulação no final. Com o que eu estou te falando aqui, você consegue economizar na compra de equipamento e aumentar o valor da sua sessão, pois você vai tratar gordura e flacidez muscular na mesma sessão. A corrente russa, ela é muito valiosa. Eu vou te explicar um pouco da fisiologia dela. Com 1 minuto de aplicação, você consegue aumentar o fluxo sanguíneo naquela área em 20%. Isso é muito importante para a lipólise e também para o fortalecimento muscular. E outro dado importante, não sei se você sabe, mas olha só, quando você termina a sessão com a corrente russa, com a eletroestimulação, você consegue ainda manter o seu corpo captando glicose por 90 minutos. Isso é validado em artigo científico internacional, tá? Isso é tão importante para ajudar no tratamento de gordura e flacidez, e poucos profissionais conseguem explicar isso para o paciente. Sendo que quando você passa esses detalhes do tratamento para o paciente, você acaba validando o motivo dele ter ido até você, o motivo dele fechar o tratamento com você e também o motivo para ele não faltar às sessões, porque ele entende o processo. O paciente, quando você explica direitinho ali a fisiologia para ele, de forma que ele entenda e com muito valor, ele percebe que o tratamento é valioso. Mas que quem está por trás do tratamento, que é você, é mais importante ainda. Pois se você sabe o que está propondo, o que está fazendo, você faz acontecer. E isso te destaca no mercado. O paciente ele não vai buscar uma clínica com aquele equipamento, ele vai buscar você, porque o conhecimento está em você. E tem mais uma coisa, eu preciso te falar mais um erro super comum na corrente russa. Quem aqui que já trabalha com corrente russa? Quem aqui que faz 30 minutos de eletroestimulação? Gente, não precisa. Inclusive, eu sinto lhe falar que já existem protocolos muito mais modernos e eficazes, com menos tempo de aplicação. Pensa comigo. Quando você vai treinar coxas na academia, ou vai treinar glúteos na academia, você fica 30 minutos direto fazendo repetição para coxas ou glúteos. Pensa lá naquele agachamento. Você fica 30 minutos agachando? Pensou? Bom, lá no início da minha carreira, eu também aprendi a fazer corrente russa, eletroestimulação muscular de forma superficial, né? Eu não tinha confiança, eu não entendia sobre isso, sobre quanto tempo fazer de corrente russa. Eu não dominava os parâmetros e eu não me sentia, né, uma autoridade na eletroterapia. E por isso não conseguia subir o valor do meu tratamento para celulite, para gordura localizada, para flacidez ou para desintoxicação. E é o que eu te falei sobre o ultrassom, é o que eu te falei sobre o Lib, sobre corrente russa, e assim como outros equipamentos, como endermo, manta térmica, radiofrequência, criofrequência, microcorrentes. O estudo de eletroterapia, ele precisa ser aprofundado, entregue de maneira certa, para que vocês profissionais consigam ter mais resultados, dominando de fato a eletroterapia. Bom, é isso. Isso é o máximo de conteúdo que eu consigo te entregar agora, nessa aula para vocês. Se eu fosse abrir cada equipamento, cada protocolo, cada aplicação que eu ensino dentro do EletroExpert, a gente ia ficar aqui por horas e horas, porque é muita coisa para ensinar. Mas eu preciso que você entenda agora o seguinte: o mapa é esse, o caminho é esse, e é isso que você precisa dominar para se tornar uma referência de verdade em eletroterapia corporal. Você pode tentar aprender sozinha, assim como eu tentei aprender lá atrás e tive que parar um mês inteiro para estudar, só estudando. Você pode também buscar vídeos soltos na internet que vão dando alguns macetes, mas não te trazem ali base científica e base prática como eu tenho. Você pode ler artigos aleatórios, tentar com o cliente, né?
vou testar aqui no meu cliente. Acabar errando, como acontece com muitos outros profissionais. Ou você pode aprender diretamente comigo, de forma estruturada, de forma segura, com acompanhamento e com toda a minha experiência aí de 17 anos que eu posso passar para vocês. Você já sabe o que precisa fazer, o mapa está desenhado. Agora, se você puder acelerar essa jornada, se você quer o passo a passo completo, com cada detalhe técnico, clínico, detalhe prático, que vai te diferenciar no mercado, eu tenho uma proposta para te fazer, que é o Eletro Expert. O Eletro Expert é o meu treinamento completo para você dominar a eletroterapia corporal de forma clínica, segura e diferenciada. Esse curso, ele vai te levar ao ponto onde você está hoje, tá? Insegura, limitada, sem saber montar seus próprios protocolos, até o nível de referência, dominando os 9 equipamentos principais da estética, criando protocolos personalizados, com segurança, com técnica e com resultados reais. Tudo isso com suporte diário, protocolos exclusivos e aplicação prática verdadeira. Bom, como funciona o EletroExpert? Você vai entender fisiologia por trás de cada técnica e equipamento. Vai aplicar com consciência, segurança e autoridade, e não mais no achismo, tá? E você vai perder esse medo de aplicar errado e essa insegurança por falta de embasamento técnico, porque eu vou te entregar isso. Você vai dominar os 9 principais equipamentos. Deixa eu te passar quais são eles: corrente russa, microcorrentes, endermologia com pump, ultrassom com ionização, a radiofrequência, a criofrequência, eletrolipólise, manta térmica e o laser com ILIB. Você vai usar cada equipamento desses no momento certo, com os parâmetros corretos, e isso vai maximizar os resultados. A aplicação superficial, sem lógica, ou com resultados que não eram visíveis, que você aprendeu lá atrás, vai ficar lá atrás, porque você vai viver uma nova experiência. Eu vou te passar como criar protocolos clínicos sob medida para cada cliente e situação. Você vai parar de copiar da internet e vai começar a criar tratamentos únicos e muito mais valorizados. E essa insegurança que você tem de montar tratamentos, de mexer nos equipamentos, ou essa dependência de protocolos genéricos, não vai existir mais, porque você vai entender a fisiologia por trás de cada equipamento. A sequência correta, a indicação, contraindicação, quais as condutas clínicas para cada caso, o atendimento profissional de alto nível, evitando intercorrências e o medo de errar, você vai deixar para trás. A dúvida de como agir diante dos clientes, o que falar para eles, também vai ser sanada, porque você vai conseguir, com o que eu trouxe no EletroExpert, ter todas essas dúvidas respondidas. Bom, como se comunicar como referência, precificar melhor e atrair clientes de alto valor? Como sair da guerra de preços, conquistar uma agenda cheia, com clientes que valorizam o seu trabalho? E sair, né, dessa questão de baixo retorno financeiro e dificuldade de se destacar do mercado. Porque no curso EletroExpert você vai aprender a fisiologia e a biofísica dos principais recursos de eletroterapia. Nós vamos estudar de forma descomplicada como cada equipamento age no corpo, quais são seus efeitos fisiológicos e por que eles funcionam ou deixam de funcionar. Por exemplo, você vai aprender que manta térmica pode sim ser usada no lipedema e com grandes benefícios. E tirar da cabeça essa questão de que vai inflamar o lipedema. Para isso, você precisa ter base para falar para os pacientes sobre isso e para mostrar para eles o quanto seu conhecimento é valioso e que pode sim aplicar a manta térmica no lipedema. Você vai parar de aplicar de forma intuitiva. Eu acho que é assim. Você vai parar com isso. E vai começar a conduzir os atendimentos com embasamento técnico, porque você vai aumentar a sua segurança, você vai aumentar o valor percebido naquele tratamento e vai trazer resultados eficazes.
Você vai aprender os 9 principais equipamentos da estética, entender parâmetros, protocolos, indicações, contraindicações, as combinações mais eficazes desses 9 equipamentos. Por exemplo, vai saber alternar frequências numa eletrolipólise para atingir melhor resultado, em vez de ficar usando uma única frequência. Lembra que eu citei que na eletrolipólise 25 a 30 Hz é a frequência mais citada nos artigos científicos? Porém, eu tenho um protocolo personalizado para potencializar o tratamento com a eletrolipólise, que é a variação de frequências, tá? E outra coisa, se você tem ali o equipamento de eletroestimulação muscular, você pode usá-lo depois da eletrolipólise e estimular o gasto energético. Você vai deixar de fazer aquela tentativa e erro, sabe? Ah, eu vou usar essa frequência aqui, será que dá certo? Ah, mas eu posso usar esse equipamento de corrente russa aqui com qual parâmetro? Você vai parar essa tentativa e erro. Você vai saber exatamente o que você está fazendo, porque eu vou passar para vocês a minha prática de 17 anos com equipamentos. E o que você falar e justificar a sua escolha de tratamento personalizado, o paciente vai aderir, porque ele vai sentir confiança na sua fala. Você vai aprender a configurar corretamente cada equipamento, a avaliar o seu paciente para montar protocolos de acordo com o que ele pede, né? Ah, eu quero tratar celulite, eu quero tratar flacidez, gordura localizada, quero fazer desintoxicação. Você vai entender os objetivos estéticos de cada caso. Por exemplo, imagina uma cliente com lipedema e também retenção hídrica, né? Porque pode ali coexistir na mesma paciente, lipedema e edema. É, então, são doenças que podem ser concomitantes. Mas você, quando recebe uma paciente com lipedema e edema, né, e retenção hídrica, você sabe por onde começar? Bom, eu vou ensinar você a aprender a sequência ideal, exemplo, ILIB, ultrassom, manta térmica, montar um protocolo de começo, meio e fim, com sessões evolutivas e objetivos claros. E isso vai fazer com que você ganhe liberdade para criar, adaptar, mesmo em casos mais complexos como o lipedema. E isso vai fidelizar os seus clientes. Você vai aprender como atender com segurança e ética, reconhecer os limites de cada equipamento, saber conduzir cada sessão com responsabilidade clínica e clareza nos ajustes. Você vai entender que não existe equipamento que é bom para tudo. Exemplo, radiofrequência. Quando ela foi lançada lá atrás, ela era boa para tudo. Foi um boom no mercado. Era boa para celulite, para gordura, para flacidez, para fibrose e até para lipedema. Sem conhecimento, gerando insatisfação no cliente, o próprio profissional ficava insatisfeito com o resultado, por conta da falta dessa divisão, desse entendimento, de entender o objetivo de cada aparelho, para qual disfunção ele é mais efetivo. Realmente entender o limite daquela tecnologia. E no curso eu vou te falar qual que é o tratamento ouro para cada disfunção, qual que é o equipamento que não pode faltar em cada disfunção. Então, isso vai gerar mais segurança no atendimento, mais confiança do cliente e menos risco para a sua carreira e para a sua reputação. Como se posicionar no mercado, como comunicar seu diferencial técnico para os pacientes, como precificar corretamente, sair da guerra de preços. Então, você vai transformar todo o seu conhecimento técnico em uma narrativa de autoridade. Eu sei o que eu estou fazendo. Vai aprender a explicar para o seu paciente, para o seu cliente, o que é importante no tratamento e por que que seu tratamento tem um valor maior. É porque ele entrega mais. Então, você vai começar a atrair o perfil certo de cliente, vai fidelizar com mais facilidade, vai começar a cobrar com segurança e por conta daquilo que você oferece sem medo, tá? E incrível, o cliente ele começa a fazer um tratamento corporal de celulite com você, ele vê tanta segurança, tanto resultado, tanto domínio da técnica, que ele começa a pedir outros tratamentos. Ah, agora eu quero fazer um tratamento de flacidez, agora eu quero fazer um facial. Eu quero que você navegue nisso. Eu quero que você entenda isso, que você vai atrair o cliente e ele vai ficar ali na sua clínica, porque ele vai sentir muita confiança no que você propõe para ele. Bom,
No curso Eletro Expert, nós temos bônus especiais. Por exemplo, um suporte de segunda a sexta. Então, você não está sozinha, você pode tirar suas dúvidas diretamente com a equipe técnica todos os dias úteis. Além disso, você vai ter um bônus de altas tecnologias em estética avançada. Olha que especial. Você vai ganhar aulas que, somadas, elas valem mais de R$ 2.300. Aulas sobre laser de epilação, luz intensa pulsada, jato de plasma, o HIFU, que é ultrassom micro e macro focalizado. Essas tecnologias são o futuro da estética e você vai sair preparada para esse mercado também. E sobre o investimento, né? Você deve estar pensando, Michele, mas quanto custa isso tudo? Bom, se você buscar cursos individuais de cada tecnologia, de cada equipamento, e também suporte diário, você pagaria aí facilmente mais de R$ 6.000 em curso. E sem nenhuma garantia de suporte personalizado. Mas como a minha missão é formar especialistas, referências, autoridades de verdade na estética integrativa, eu não vou cobrar nem a metade disso. Você vai garantir o acesso ao Eletro Expert por apenas R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99,70 no cartão. É menos do que o valor de uma sessão de tratamento de estética premium que você vai poder cobrar depois de dominar tudo isso. É menos do que o valor de uma única sessão. Bom, você tem uma garantia dupla. Eu acredito tanto no que ensino que te ofereço uma garantia incondicional de 7 dias. Então, você pode entrar no curso e, se você achar que não é para você, é só pedir o reembolso, sem burocracia. E você também tem uma garantia de resultado condicionado. Se você aplicar o conteúdo, entregar as atividades, seguir o plano e em 90 dias não sentir evolução na prática clínica, eu também devolvo seu investimento integral. Não sentir evolução na prática clínica, eu devolvo o seu investimento integral. Sim, é isso mesmo. Você não corre risco. Quem corre risco sou eu. Bom, você tem 3 caminhos agora. Primeiro caminho é ignorar tudo isso que eu te mostrei aqui hoje, seguir aplicando sem entender, aceitando resultados medianos e clientes que não voltam. O seu segundo caminho é tentar aprender sozinha, pesquisando conteúdos soltos, cometendo erros e atrasando sua evolução profissional. Já o terceiro caminho é aceitar essa oportunidade e garantir sua vaga no EletroExpert. Trilhar o caminho mais rápido, seguro e eficiente para se tornar uma referência de verdade. Bom, clica aí no botão abaixo, garanta sua vaga, vem comigo. Eu estou te esperando aqui do outro lado para te ensinar cada detalhe desse novo nível da estética. Foi um prazer compartilhar com vocês. Aguardo vocês.